Tá bom, mande. Beleza. Tá. Oi, oi. Beleza. Beleza. Pai. Boa tarde. Oi, oi. Boa tarde, senhores e senhoras. Nesse momento, dou por aberto a primeira sessão extraordinária do ano de 2021 da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 31 de dezembro de 2021. Nesse momento, peço um minuto de silêncio para que todos possam fazer suas orações. Bom, gente, passado o minuto de silêncio, nós tínhamos encerrado o período de 2021, tendo em vista que tinha um projeto ainda pendente para ser votado e talvez esse projeto supostamente pudesse entrar o ano posterior, ou seja, 2021 e 2022, mas aí recebemos do atual prefeito o pedido de convocação para se fazer uma reunião extraordinária, tendo em vista que uma reunião extraordinária ela não dá para aprovar em duas votações o projeto que necessita de duas votações. Portanto, vai ser realizada a primeira votação, vai ser lido aqui o projeto, os projetos do Itamaracá Prev, que é de interesse de toda a categoria. Foi colocado o carro de som, foi feito um chamamento através do sindicato dos funcionários, dos servidores. Esperávamos que essa sala tivesse cheia para poder ter o acompanhamento das pessoas, né? E aí cada vereador fazer seu juízo de valor e votar da forma como pensam e da forma como entendeu o projeto. Nós vamos fazer a leitura do projeto, aliás, dos projetos. Em seguida, pedimos a quebra de interstício, pedimos em caráter de urgência para se fazer em primeira votação. Depois deliberamos o plenário para poder fazer a quebra de interstício e fazer em segunda votação. Eu ainda estou aqui analisando as emendas do qual eu vou apresentar, porque eu, com muita licença da palavra, não estou dizendo que esse projeto é da atual gestão, mas ela vem do governo federal e atinge os municípios. E eu vou chamar esse projeto um projeto do mal, projeto do qual quer cortar na carne o direito das pessoas que tanto trabalhou e que hoje a alíquota do desconto vai aumentar em mais 3%, se esse for aprovado da forma como está sendo. As emendas elas tratam de suprimir algumas questões e modificar outras. No decorrer do projeto, da lida do projeto, a gente vai apresentar e aí cada vereador faz seu juízo de valor para a gente poder
se então minimizar esse projeto num todo. Com isso, não tendo ata da sessão anterior, eu passo agora a palavra ao primeiro secretário, vereador Zé Elias, para que faça a chamada dos presentes e, em seguida, o expediente do dia. Oi. Boa tarde a todos, colegas vereadores, público presente, pessoal de casa. Ailton dos Santos Barbosa Aguiar, presente. Claudemir Pedro de Oliveira, presente. Edielso Bezerra Lins, presente. Arley Carlos Monteiro, presente. Gessé Azevedo de Andrade, presente. Joelso Gonçalves, presente. José Palmeira Medeiros, José Mário, presente. José Palmeira, presente. Luiz Francisco, presente. Manuel José da Silva, presente. E Tiago de Lima Américo, presente. Projeto de lei complementar de número 14 de novembro de 2021, modifica o regime próprio da Previdência Social do município da Ilha de Itamaracá, de acordo com a emenda constitucional federal de número 103/2019. O prefeito do município da Ilha de Itamaracá, estado de Pernambuco, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O regime próprio da Previdência Social, RPPS, do município da Ilha de Itamaracá, Itamaracá Prev, fica alterado por meio desta lei complementar, conforme a emenda constitucional federal de número 103/2019, a emenda na lei orgânica de número 01/2021. Artigo 2º. Nos termos do inciso do artigo 36 da Emenda Constitucional Federal, de número 103/2019, ficam referendas integralmente. A alteração promovida pelo artigo 1º da Emenda Constitucional Federal, de número 103/2019, no artigo 149 da Constituição Federal. As revogações previstas na alínea do inciso 1º e no inciso 3º do artigo 35 da Emenda Constitucional Federal. Regras gerais de aposentadoria. Artigo 3º. Com fundamento nos incisos 1º e 3º do 5º artigo da Constituição Federal, o servidor titular do cargo efetivo e empregador no RPPS será aposentado nos termos do seguinte dispositivo na Emenda Constitucional. O inciso 1º e o inciso 2º, o inciso 2º e o 3º, o inciso do artigo 3º e 4º, do artigo 10º, o artigo 4º, no cálculo do reajuste dos beneficiários, o RPPS aplica-se nos termos do artigo do inciso 3º e do 8º, do artigo 17º da Constituição Federal, disposto no artigo 26 da Emenda Constitucional Federal, de número 103/2019. Pensão por morte. Artigo 5º. Conforme prevê o artigo 7º da Constituição Federal, na concessão de pensão por morte e dependente do segurado do RPPS, falecido a partir da data de vigência desta lei complementar, será aplicado o disposto nos incisos 1º ao 6º do artigo 23 da Emenda Constitucional Federal. Artigo 6º. Para fins desse direito à acumulação de benefícios de pensão por morte e pensão por morte e aposentadoria, deverá ser observada a regra incerta do artigo 24. Direito adquirido. O artigo 7º. A concessão da aposentadoria ao servidor municipal amparado no RPPS e de pensão por morte ao respectivo dependente será assegurada a qualquer tempo, desde que tenha sido cumpridos os requisitos para a obtenção deste benefício antes da data de vigência desta lei complementar, observados os critérios da legislação vigente, da data que foram atendidos os requisitos
para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte. Os proventos de aposentadoria serem concedidos ao servidor e a que se referem as pensões por morte, devida aos seus dependentes, são calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época, em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão deste benefício. É assegurado o direito do recebimento do benefício de aposentadoria mais favorável ao servidor municipal, desde que tenha sido implementado em todos os requisitos para a sua concessão ou pensão aos dependentes, calculada com base na aposentadoria voluntária que seria devida se estivesse aposentado à data do óbito. Abono de permanência. Artigo 8º. Fará jus o abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até complementar a idade para aposentadoria compulsória. O servidor municipal amparado no RPPS que optar por permanecer em atividades que tenham cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária estabelecido no seguinte dispositivo, enquanto não estabelecida por lei condições para o seu pagamento. A linha do inciso 3º do 1º do artigo 40 da Constituição Federal, na redação da emenda constitucional de número 41/2003, antes da data da vigência desta lei complementar. Artigo 6º da emenda constitucional de número 41/2003, ou do artigo 3º da emenda constitucional de número 47/2005, antes dessa data de vigência desta lei complementar. Contribuição ao RPPS, o artigo 9º, a alíquota de contribuição de todos os segurados, ativos e aposentados, pensionistas vinculados ao regime próprio da Previdência Social, RPPS, do município, fica majorada para 14%, incidente sobre a totalidade da remuneração dos servidores e dos provimentos dos aposentados e pensionistas. Os aposentados e pensionistas do município, do Poder Legislativo, das autarquias, fundação públicas e contribuição com 14%, um incidente sobre o valor das parcelas dos proventos das aposentadorias de pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Enquanto houver um déficit atuarial no âmbito do regime próprio da Previdência Social, a contribuição ordinária dos aposentados pensionistas, que se trata deste artigo, incidirá sobre um montante dos proventos da aposentadoria nas pensões que superver R$ 2.000. Terceiro, para fim, os dispositivos no parágrafo anterior não será considerada como ausência dos déficits a implementação da segregação de massas seguradas e outras previsões em lei, o plano de equacionamento dos déficits. Artigo 10º. A alíquota da contribuição ordinária dos órgãos e entidades do município ao RPPS fica estipulada em 14%, tanto no plano financeiro quanto no plano previdenciário. Além da alíquota ordinária que se trata, fica estabelecido e mantido o plano equacionamento do passivo atuarial do plano previdenciário com alíquota suplementar de 4% em 2021, de 4,5% em 2022, de 5% em 2023, 5,5% em 2024, 6,33% em 2025. Na hipótese da insuficiência financeira do RPPS municipal, o município fica obrigado a realizar os aportes necessários para o pagamento das aposentadorias, pensões dos usuários no sistema, inclusive das despesas administrativas do órgão e do teor do artigo 2º da Lei Federal de número 9.717/1998. Da taxa de administração, artigo 11º, a taxa de administração para custeio das despesas correntes da capital necessária à organização do funcionamento do Itamaracá Prev, inclusive para a conservação de seu patrimônio,
corresponderá ao percentual anual máximo de 3,60%, 60 é o 10%, né? Incidente sobre o somatório da remuneração da contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao EIPPS, devidamente apurado no exercício anterior. Parágrafo único. Para fim do cumprimento deste artigo, deve-se observar os dispostos nos artigos 51 e 52 da portaria de número 464, de 19 de novembro de 2018, e no artigo 15º da portaria de número 402, de 10 de dezembro de 2008, com a redação pela portaria de número 19.451, de 18 de agosto de 2020, suas disposições, alterações, disposições finais. O regime próprio da Previdência Social somente poderá arcar com o pagamento dos benefícios de aposentadoria ou pensão por morte, cabendo ao município legislativo, autarquias e fundações públicas pagar diretamente a seus servidores dos demais benefícios previdenciários. O teor do artigo 9º da Lei de número 103/2019. Artigo 13º. O Poder Executivo Municipal regulamentará o disposto nesta lei complementar para seu fiel cumprimento. Artigo 14º. Esta lei complementar entrará em vigor na data da sua publicação. Em relação ao artigo 1º, artigo 2º, o artigo 9º, artigo 10º, para do primeiro dia do 4º mês subsequente da sua publicação, em efeito de observância do princípio da autoridade no magismal, que se trata do artigo 195 da Constituição Federal. Em relação ao artigo 11º, a partir do dia 1 de janeiro de 2022, para os demais dispositivos na data da sua publicação. Parágrafo único. Fica mantido até o prazo que trata do inciso da exigência da alíquota da contribuição prevista na legislação municipal vigente. Artigo 15º. Revoga-se as disposições em contrário previstas na Lei Municipal de número 1246/2013. Alterações posteriores. Ilha Tamaracá, prefeito Paulo Batista. Bolinha, dá um pouquinho d'água aí, Bolinha. Projeto de lei de número 15, de 18 de novembro de 2021. O prefeito do município da Ilha Tamaracá, estado de Pernambuco, faz saber, e a Câmara Municipal de Vereadores decreta e o sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º do regime de previdência complementar. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município da Ilha de Tamaracá no regime da previdência complementar, RPC, e que se refere ao inciso 14º, 15º e 16º do artigo de número 40 da Constituição Federal. Parágrafo único. O valor dos benefícios de aposentadoria e pensão devido pelo regime próprio de previdência social, RPPS, aos servidores públicos titulares de cargo efetivo e membros em quaisquer dos poderes, incluídas as suas autarquias e fundações que ingressam no serviço público do município da Ilha Tamaracá, a partir da data do início da vigência do RPC de que trata-se esta lei, não poderá superar o limite máximo dos benefícios pagos pelo regime geral de previdência social. Artigo 2º. O município da Ilha Tamaracá e o patrocinador do plano de benefício do regime de previdência complementar é de que trata esta lei, sendo representado pelo prefeito do município, que poderá delegar esta competência. Parágrafo único. A representação que se trata deste artigo compreende os poderes para a celebração de convênio de adesão ou de contrato e suas alterações para manifestação acerca de aprovações ou de alteração de planos de benefício que se trata da lei e demais atos correlatos. Artigo 3º. Regime de previdência complementar de que trata esta lei em vigência será aplicado aos servidores municipais titulares de cargos efetivos e membros de quaisquer poderes incluídos nas suas autarquias e fundações,
que ingressam no servidor público a partir da data. Publicação de autorização pelo órgão fiscalizador, que trata da Lei Complementar Federal de número 109, de 29 de maio de 2001, do convênio de adesão do patrocinador ao plano de benefício previdenciário administrado pela entidade fechada à Previdência Complementar, ou início da vigência convencionada no contrato firmado em entidade aberta à Previdência Complementar. Artigo 4º. A partir do início da vigência de regime de previdência complementar, de que trata esta lei, independente da inscrição do servidor como participante do plano de benefício oferecido, aplica-se o limite máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, de que trata do artigo 40 da Constituição Federal. As aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo RPPS municipal e segurados definido no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 5º. Os servidores e membros definidos no parágrafo único do artigo 1º desta lei, que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência do regime da Previdência Complementar, poderão, mediante prévia e expressa opção, aderir ao RPC na forma de ser regulada por lei específica no prazo máximo de 180 dias, contando da vigência do regime da Previdência Complementar. Parágrafo único. Exercício e opção que se refere deste artigo, irrevogável e irretratável, devendo observar o disposto do artigo 4º desta lei. Artigo 6º. O regime da Previdência Complementar, de que se trata do artigo 1º, será oferecido por meio de adesão ao plano beneficiário já existente. Capítulo 2º dos planos de benefício. Seção 1 das linhas gerais do plano de benefício. Artigo 7º. O plano de benefício previdenciário está inscrito em regulamento, observadas as disposições das pertinentes leis complementares e dos normativos decorrentes desse diploma legais, e deverá ser oferecido obrigatoriamente a todos os servidores e membros municipal da Ilha Itamaracá, Pernambuco, que trata do artigo 3º desta lei. Artigo 8º. O município da Ilha Itamaracá somente poderá ser patrocinador do plano de benefício estruturado na modalidade de contribuição definida, cujos benefícios programados tenham seu valor permanentemente ajustado à reserva constituída em favor do participante, inclusive na fase de percepção do benefício considerado o resultado líquido, a sua aplicação dos valores aportados, resgatados ou portados, os benefícios pagos. O plano que trata deste artigo deverá prever nos programados que assugerem pelos menos os benefícios decorrentes dos eventos de invalidez e morte do participante, seja estruturado unicamente com base em reserva acumulada em favor do participante. Na gestão do benefício, que se trata do artigo 1º do plano de benefício previdenciário, poderá prever a contratação e cobertura de risco adicional junto à sociedade seguradora, desde que tenha o custeio específico. O artigo 3º, o plano que se trata deste artigo poderá prover cobertura à sobrevivência e assistido deste contrato junto à sociedade seguradora. Seção 2ª do patrocinador. Artigo 9º. O município da Ilha Itamaracá é responsável pelo aporte das contribuições e pelas transferências das contribuições descontadas dos servidores ao plano de benefício previdenciário, observando o disposto na lei do convênio de adesão ou do contrato regulamento. As contribuições devidas e o patrocinador deverão ser pagas de forma concentralizada pelos poderes, incluídas suas autarquias e fundações. E a hipótese em algumas poderão ser superiores a contribuições normais dos participantes. O município da Ilha Itamaracá, Estado de Pernambuco, será considerado inadimplente em caso de descumprimento por quaisquer poderes, incluídas suas autarquias e fundações, de quaisquer obrigação prevista no convênio da adesão
ou com o contrato no regulamento do plano dos benefícios. Artigo 10º. Sem prejuízo ou responsabilização das demais penalidades previstas nesta lei e na legislação aplicável, a contribuições recolhidas com atraso estarão sujeitas à atualização aos acréscimos nos termos, regulamento e o respectivo plano de benefício. Artigo 11º. Deverão estar previstas expressamente com o contrato ou convênio de adesão ao plano de benefício administrado pela entidade de previdência complementar, cláusulas que estabelece, no mínimo, a não existência de solidariedade do ente federativo enquanto patrocinador na relação e outros patrocinadores, instituidores, averbadores dos planos de benefício e entidade da previdência complementar. Os prazos de cumprimento de obrigação de patrocinador e das sanções previstas para o caso o atraso no envio de informações cadastrais e participante assistido de pagamento ou de repasse de contribuições, que o valor correspondente à atualização momentária aos juros suportados pelo patrocinador por atraso de pagamento e de repasse de contribuição será revertido à conta individual do participante que se referir à contribuição em atraso. Eventual valor, aporte financeiro, título de adiantamento de contribuição a ser realizado pelo ente federativo. As diretrizes com relação às condições é retirada do patrocínio ou rescisão contratual, a transferência e gerenciamento de administração do plano de benefício previdenciário, o compromisso da entidade da Previdência Complementar de informar todos os patrocinadores vinculados ao plano beneficiário sobre o inadimplemento do patrocinador em prazo superior a 90 dias no pagamento do repasse e de contribuição em quaisquer obrigações de sem prejuízo de demais providências cabíveis. Seção 3ª dos participantes. Artigo 12º. Pode-se inscrever como participante do plano de benefício de todos os servidores e membros do município da Ilha Itamaracá. Artigo 13º. Poderá permanecer inscrito o respectivo plano de benefício ao participante que esteja cedido a outro órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, na União do Estado de Distrito Federal e município, inclusive suas empresas públicas, sociedade de economia mista. Esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente, com ou sem recebimento de remuneração, inclusive para o exercício de mandato eletivo em qualquer dos entes da federação, optar pelo benefício proporcional, deferido o patrocínio na forma, regulamento, o plano de benefício. O regulamento do plano de benefício disciplinará regras para a manutenção e custeio do plano de benefício observada na legislação aplicável. Havendo exceção com ônus para cessionários, responsabilidade patrocinar em recolher junto ao cenário, repassar contribuição, planos, benefícios, nos mesmos níveis de condições que seriam devidos pelos patrocinadores, na forma da definida o regulamento o respectivo plano. Havendo exceção do ônus para o cedente, o patrocinador arcará com sua contribuição ao plano do benefício. Quarto, o patrocinador arcar com sua contribuição somente quando for afastamento ou licença do cargo efetivo, se der em prejuízo o recebimento da remuneração. Artigo 14º. Os servidores e membros referidos do artigo 3º desta lei da remuneração superior ao limite máximo estabelecido para o benefício do regime geral da Previdência Social serão automaticamente inscritos em respectivo plano de benefício de previdência complementar, desde a data da entrada em exercício. É facultado aos servidores membros referidos deste artigo, manifesta a ausência, o interesse de aderir ao plano de benefício patrocinado pelo município da Ilha Itamaracá, sendo seu silêncio e inércia, no prazo de 90 dias,
após a inscrição automática na forma do artigo recolhida a aceitação da inscrição. Na hipótese da manifestação que trata do artigo 1º, ocorrer no prazo de data de 90 dias, data da inscrição automática, fica assegurado o direito da restituição, anulação, atualizada monetariamente nos termos do regulamento. A anulação e inscrição prevista no artigo da restituição prevista deste artigo que constitui o resgate. No caso da anulação da inscrição prevista, a contribuição aprovada pelo patrocinador será devolvida à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo a devolução da contribuição aportada pelo participante. Sem prejuízo ao prazo da manifestação da ausência do interesse em aderir, o plano de benefício fica assegurado ao participante o direito de requerer quaisquer tempo o cancelamento da sua inscrição, nos termos do regulamento do plano de benefício. Artigo 15º. As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a base de cálculo das contribuições do RPPS estabelecida na lei municipal aplicar a exceder o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regimento Geral da Previdência Social, observando os dispostos inciso do artigo de número 37 da Constituição Federal. A alíquota da contribuição do participante será, por ele, definida, observado o disposto do regulamento do plano benefício com o contrato. Os participantes poderão realizar contribuições facultadas de caráter voluntário e sem contrapartida ao patrocinador na forma do regulamento do plano benefício ou contrato. Artigo 16º. O patrocinador somente se responsabilizar por realizar contribuições, contrapartidas e as contribuições normais dos participantes que atendem as seguintes condições. Seja assegurado o RPPS na forma da prevista lei, do artigo 5º desta lei. Receba subsídio ou remuneração que excede o limite máximo que se refere ao artigo 4 desta lei, observado no disposto do inciso do artigo 17º da Constituição Federal. A contribuição do patrocinador será paritária do participante sobre a parcela que exerceu o limite máximo, que se referir ao parágrafo único do artigo 1º desta lei. Observadas as condições do previsto deste artigo, no disposto do regulamento do plano de benefício de contribuição, o patrocinador não poderá exceder o percentual de 8,5%. Os participantes que são, nas condições previstas do inciso deste artigo, terão direito à contrapartida do patrocinador. Sem prejuízo do disposto deste artigo, o patrocinador deverá realizar repasse da contribuição descontada diretamente da remuneração ou do subsídio dos participantes, ele vinculado, inclusive daqueles que, embora não enquadrados no inciso 2º deste artigo, estejam inscritos no plano de benefício, sem prejuízo dos demais penalidades e responsabilidades previstas na lei e na legislação aplicável. As contribuições recolhidas com atraso estarão sujeitas à atualização momentária e com secretários. Mora estabelecida no convênio, no contrato, o regulamento, plano de custeio, respectivo plano de benefício, ficando o patrocinador deste autorizado a adotar as providências necessárias para regular o adimplemento de suas obrigações junto ao plano beneficiário. A entidade de previdência complementar, administradora do plano e benefício, manterá controle individual das reservas constituídas em nome do participante, registro da contribuição destes patrocinadores. A escolha da entidade de previdência responsável pela administração do plano de benefício será percebida no processo seletivo conduzido com impessoalidade, publicidade e transparência e contemple os requisitos e a qualificação técnica indispensável e garantia de boa gestão pelos planos de benefício.
A relação jurídica com a entidade será formada com convênio e adesão com a vigência no prazo indeterminado. O processo seletivo poderá ser realizado em comparação com outros municípios, desde que seja demonstrado o efetivo cumprimento dos requisitos estabelecidos neste artigo. As nomeações de novos servidores para cargos efetivos e membros do município da Ilha Itamaracá que possam o subsídio ou remuneração do cargo acima dos valores do limite máximo estabelecido para os benefícios de aposentadorias e pensões do regime geral da Previdência Social fica condicionada ao início da vigência do regime. A previdência complementar prevista na forma do artigo de número 3 desta lei, reservadas em nomeações das áreas de educação, saúde e segurança. Artigo 20º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover aporte inicial para atender às despesas decorrentes da adesão ou da instituição do plano benefício previdenciário de que trata esta lei complementar, observando, mediante créditos adicionais para atender exclusivamente os custeios dessas administrativas pré-operacionais necessárias à adesão e implantação do plano benefício previdenciário, vedado o aporte desse recurso em entidade previdenciária complementar, mediante a abertura em caráter excepcional, de créditos especiais e títulos de adiantamento de contribuições, cujas regras de compensação deverão estar expressas no convênio da adesão do contrato. Esta lei complementar entrará em vigor na data da sua publicação. Prefeito Paulo Batista. Deixa eu ver isso aqui. Tenho elevado a honra de submeter a apreciação do discurso e aprovação de Vossa Excelência, seus ilustres pares, nobres, representantes do povo desta cidade em anexo, o projeto de emenda da Lei Orgânica do Município, de número 001/2021, que estabelece novas regras para o regime próprio de previdência social do município da Ilha Itamaracá, de acordo com a emenda constitucional de número 103/2019. Trata-se, portanto, o presente projeto de emenda da Lei Orgânica Municipal visa, aplicando-se os princípios dos aspectos federativo, legislador natural, da paridade e das formas da simetria, adequar a nossa lei orgânica em texto da Constituição da República Federal do Brasil. Portanto, e para dar cumprimento ao mandamento legal superior, submeto aos ilustres parlamentares o referido projeto para ser apreciado e promulgado na forma regimental. A proposta de emenda da Lei Orgânica de número 001 de 17 de novembro de 2021 estabelece novas regras para o regime próprio da Previdência Social do município da Ilha Itamaracá. A mesa diretora da Câmara de Vereadores da Ilha Itamaracá, Estado de Pernambuco, nos termos da Lei Orgânica do município, promulgam a seguinte emenda e o texto da Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. Os servidores vinculados ao regime próprio da Previdência Social, RPPS, do município, serão aposentados com as idades mínimas previstas para os servidores vinculados no regime próprio da Previdência Social da União. A emenda constitucional federativa de número 103, de 12 de novembro de 2019, observada na redução da idade mínima para os ocupantes de cargo do professor, que trata do artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 2º. Assegurado o direito de opção pelas regras previstas no artigo 1º do servidor que tiver ingressado o cargo efetivo no município antes da data de vigência desta emenda a esta lei orgânica, poderá aposentar-se termos do seguinte dispositivo da emenda constitucional de número 103/2019. Artigo 3º. Por meio dessa lei, o município poderá substituir contribuições ordinárias para custeio do RPPS nos termos a Constituição Federal, observada o disposto inciso.
a Constituição da Emenda Constitucional de número 103/2019. Artigo 4º. Esta emenda, a lei orgânica, entra em vigor na data da sua vigência da lei municipal que cumprir o disposto em inciso 2º do artigo 36º da Emenda Constitucional Federal. Artigo 5º. Fica revogada a disposição em contrário, em especial ao artigo 126 da Lei 127 da Lei Orgânica Municipal. Gabinete do Prefeito. Sem nada mais para o expediente, passa a palavra ao presidente. Oi. Bom, gente, queria submeter ao plenário aqui para a gente colocar esses 3 projetos em caráter de urgência. Nesse momento, coloco em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Quero explicar que esse projeto aqui, do qual eu vou ler, é de única votação. Os demais são de 2 votações. A gente vai fazer a primeira e, em seguida, a gente quebra o intertício, peço para a quebra do intertício, e depois voltamos com a votação em segunda votação e, consequentemente, anteriormente, as emendas. Portanto, eu queria salientar a Vossas Excelências que aqui tem a advogada do sindicato, tem a presidente do sindicato e também aqui tem um advogado da prefeitura, do qual são pessoas que estão mais inteiradas nesse projeto, são pessoas que elaboraram esse projeto e poderia aqui a gente deliberar para eles também virem aqui e poder discutir junto conosco, para poder todo mundo ficar bem ciente do que é a emenda modificativa, a supressiva e assim sucessivamente. Então, depois que a gente fizer em primeira votação, na outra sessão, eu peço aos colegas vereadores que nos apoiem nessa questão. Então, já desde aí, agradeço a presença do Dr. Luiz Farias e também a advogada do Itamaracá, do Sindicato dos Servidores. Mensagem número 1/2021. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, Câmara Municipal da Ilha Itamaracá, Pernambuco, tenho a elevada honra de submeter a apreciação, discussão e aprovação de Vossas Excelências e seus ilustres pares, nobres representantes do povo desta cidade. O anexo do projeto Emenda de Lei Orgânica do Município número 1/2021, que estabelece novas regras para o regime próprio de previdência social do município da Ilha Itamaracá, de acordo com a Emenda Constitucional Federal número 3/2019, trata-se, portanto, o presente projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal que visa aplicar-se os princípios do Pacto Federativo Legislador Natural, da paridade das formas e da simetria, adequar a nossa lei orgânica ao texto da Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, e para dar cumprimento ao mandamento legal superior, submeto aos ilustres parlamentares o referido projeto para ser apreciado e promulgado na forma regimental. Proposta de emenda à Lei Orgânica para 2021, de 17 de novembro de 2021. A mesa diretora da Câmara de Vereadores da Ilha de Itamaracá, Estado de Pernambuco, nos termos da Lei Orgânica Municipal, promulgam a seguinte emenda ao texto da Lei Orgânica. Artigo 1º. Os servidores vinculados ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, do regime próprio de Previdência Social da União, no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional Federal
número 103, de 12 de novembro de 2019, observada a redução de idade mínima para os ocupantes de cargos professor, de que trata o parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal. Artigo 2º. Assegurado o direito de opção pelas regras previstas no artigo 1º, o servidor que tiver ingressado em cargo efetivo no município antes da data de vigência desta emenda à lei orgânica poderá aposentar-se nos termos dos seguintes dispositivos da Emenda Constitucional Federal número 103/2019. 1. Capte parágrafo 1º ao 8º do artigo 4º. 2. Capte parágrafo 1º a 3º do artigo 20 ou 3. Capte do parágrafo 1º a 2º do artigo 21. Artigo 3º. Por meio de lei, o município poderá instituir contribuições ordinárias para custeio do RPPS nos termos do parágrafo 1º A, 1º-B e 1º-C do artigo 149 da Constituição Federal, observando o disposto no inciso 10 do parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal, do parágrafo 8º do artigo 9º da Emenda Constitucional Federal número 103/2019. Artigo 4º. Esta emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua vigência da lei municipal que cumpriu o disposto no inciso 2, artigo 36 da Emenda Constitucional Federal número 103/2019. Artigo 5º. Fica revogadas as disposições em contrário, em especial os artigos 126 e 127 da Lei Orgânica do Município. Nesse momento, eu coloco em discussão, não havendo quem discuta, em primeira e única votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Gente, esses dois projetos vão tomar muito tempo. Vocês viram já a leitura aqui do primeiro secretário, o vereador Zé Elias. Eu vou ler algumas partes aqui. Depois tem segunda votação. Nós vamos ter aqui também uma explanação aqui da doutora Cristina. Nós vamos ter também a explanação aqui do doutor Farias. E, se a gente for se estender, a gente vai lá para as 7, 8 horas da noite. Então, eu vou ler aqui pelo menos a primeiro projeto, e aí eu leio a parte do segundo. Projeto a Lei Complementar número 14, de 18 de novembro de 2021, modifica o regime próprio de previdência social do município da Ilha de Itamaracá, de acordo com a Emenda Constitucional Federal número 103/2019. O prefeito do município da Ilha de Itamaracá, Estado de Pernambuco, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O regime próprio de previdência social, RPPS, do município da Ilha de Itamaracá, Itamaracá Prev, fica alterada por meio desta lei complementar, conforme a Emenda Constitucional Federal número 103/2019 e emenda à Lei Orgânica número 1/2021. Artigo 2º. Nos termos do inciso 2 do artigo 36 da Emenda Constitucional Federal número 103/2019, ficam referendadas integralmente. Primeiro, a alteração promovida pelo artigo 1º da Emenda Constitucional Federal número 103/2019, no artigo 149 da Constituição Federal. E 2, as revogações previstas na linha A do inciso 1 e nos incisos 3 e 4
do artigo 35 da Emenda Constitucional Federal 103/2019. Regras gerais de aposentadoria. Artigo 3º. Com fundamento nos incisos 1 e 3 do parágrafo 1º do inciso 4º da 4º, C e 5º do artigo 40 da Constituição Federal, o servidor titular do cargo efetivo, amparado no RPPS, aposentado nos termos dos seguintes dispositivos: Emenda Constitucional Federal número 103/2019. 1. Inciso 1 e 2 do parágrafo 1º, inciso 3, 2 e 3 do parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 10 ou 2 do caput do artigo 22. Artigo 4º. No cálculo e reajustamento dos benefícios do RPPS, aplica-se nos termos dos parágrafos 3º, 8º e 17 do artigo 40 da Constituição Federal, o disposto no artigo 26 da Emenda Constitucional Federal número 103/2019. Pensão por morte. Artigo 5º. Conforme prevê o parágrafo 7º do artigo 40 da Constituição Federal, na concessão da pensão por morte, a dependente de assegurado do RPPS, falecido a partir da data de vigência desta lei complementar, será aplicado o disposto no inciso 1º a 6º do artigo 23 da Emenda Constitucional Federal, número 103/2019. Artigo 6º. Para fins de direito à acumulação de benefício de pensão por morte ou pensão por morte e aposentadoria, deverá ser observada a regra incerta no artigo 24 da SCF, número 103/2019. Direito adquirido. Artigo 7º. A concessão de aposentadoria ao servidor municipal amparado no RPPS de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurado a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção destes benefícios antes da data de vigência desta lei complementar, observando os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte. Parágrafo 1º. Os proventos de aposentadoria a serem concedidos aos servidores a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor, à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão deste benefício. Parágrafo 2º. É assegurado o direito ao recebimento do benefício de aposentadoria mais favorável ao servidor municipal, desde que tenham sido implementados todos os requisitos para a sua concessão, ou de pensão aos dependentes, calculado com base na aposentadoria voluntária, que seria devida se estivesse aposentado à data do óbito. O abono de permanência. Artigo 8º.
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. O servidor municipal amparado no RPPS que optar por permanecer em atividade e que tenham cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária, estabelecida nos seguintes dispositivos, enquanto não estabelecidas por lei condições para o seu pagamento. 1. A linha A do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, na redação Emenda Constitucional Federal número 41 de 2003, antes da data de vigência desta lei complementar. 2. Artigo 2º, parágrafo 1º do artigo 3º ou artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003 ou artigo 3 da Emenda Constitucional número 47/2005, antes da data de vigência desta lei complementar. 3. Artigos 4º, 10, 20, 21 e 22 da Emenda Constitucional Federal número 103/2019. Contribuições ao RPPS. Artigo 9º. A alíquota de contribuição de todos os assegurados, ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao regime próprio de previdência social, RPPS, do município, fica majorada para 14%, incidente sobre totalidade da remuneração dos servidores ou dos proventos dos aposentados e pensionistas. Parágrafo 1º. Os aposentados e pensionistas do município, do Poder Legislativo, das autarquias e fundações públicas contribuirão com 14%, incidente sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social. Parágrafo 2º. Enquanto houver déficit atuarial no âmbito do regime próprio da Previdência Social, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas, que trata do caput deste artigo, incidirá sobre o montante dos proventos de aposentadoria e pensões que supere R$ 2.000. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no parágrafo anterior, não será considerado como ausência de déficit a implementação da segregação de massas de assegurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de déficit. Artigo 10. As alíquotas de contribuição ordinária dos órgãos e entidades do município ao RPPS ficam estipuladas em 14%, tanto no plano financeiro quanto no plano previdenciário. Parágrafo 1º. Além da alíquota ordinária de que trata o caput, fica estabelecido e mantido o plano de equacionamento do passivo atuarial do plano previdenciário, com alíquota suplementar de 4% em 2021, 4,5% em 2022, 5% em 2023, 5,5% em 2024 e 6,33% em 2025. Inciso 2º. Na hipótese de insuficiência financeira do RPPS, o município
fica obrigado a realizar os aportes necessários para o pagamento das aposentadorias e pensões dos usuários do sistema, inclusive das despesas administrativas do órgão, a teor do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Federal número 9.717, de 1998. Taxa de administração, artigo 11. A taxa de administração para o custeio das despesas correntes de capital necessária à organização e ao funcionamento do Itamaracá Prev, inclusive para conservação de seu patrimônio, corresponderá ao percentual anual máximo de 3,60%, incidente sobre somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos vinculado ao RPPS, devidamente apurado no exercício anterior. Parágrafo único. Para fins de cumprimento do caput deste artigo, deve-se observar o disposto nos artigos 51, 52 da Portaria Ministério Federal, acho que é isso, número 464, de 19 de novembro de 2018, e no artigo 15 da Portaria número 402, de 10 de dezembro de 2008, com redação pela Portaria SEPRT. Essa sigla aqui eu não sei o que significa, mas a doutora vai explicar. Número 19.451, de 18 de março de 2020, suas disposições e alterações. Disposições finais. Artigo 12. O regime próprio de previdência social somente poderá arcar com o pagamento dos benefícios de aposentadoria ou pensão por morte, cabendo ao município, legislativo, autarquias e fundações públicas pagar diretamente aos servidores os demais benefícios previdenciários, a teor do artigo 9º, do parágrafo 2º e 3º da SCF 103 de 2019. É letra demais. Artigo 13. O Poder Executivo do município regulamentará o disposto nesta lei complementar para seu fiel cumprimento. Artigo 8º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 1. Em relação aos parágrafos 1º e 2º do artigo 9º ao artigo 10º, a partir do primeiro dia do 4º mês subsequente ao de sua publicação, em face da observância do princípio da anterioridade negociável, palavra feia, negociável, de que trata o artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. 2. Em relação ao artigo 11, a partir de 1º de janeiro de 2022. 3. Para os demais dispositivos, na data de sua publicação. Parágrafo único. Fica mantido até o prazo de que trata o inciso 1º, capte a exigência da alíquota de contribuição prevista na legislação municipal vigente. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário prevista na Lei Municipal número 1246/2013 e alterações posteriores. Sem mais, coloco em discussão. Não havendo quem discuta, em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está.
a gente vai aprovar em primeira, depois, quando terminar, faz em segunda. Calma, eu vou... Então, bom, gente, como eu já tinha visto, eu queria dizer a vocês que o projeto está em discussão. Algum vereador querendo fazer sua discussão, se encontra o projeto aqui, algum quer discutir, não? Então, não havendo quem discuta, em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Vamos lá, como eu disse, o projeto é grande e aí vai ter outra leitura ainda, a doutora vem explicar. E aqui a gente vai submeter ao plenário, como o Zé Elias já fez a leitura, do projeto de lei complementar número 15 de 18 de novembro de 2021. O prefeito do município da Ilha de Itamaracá, estado de Pernambuco, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 do Regime de Previdência Complementar. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município da Ilha de Itamaracá o Regime de Previdência Complementar, RPC, a que se refere o parágrafo 14, inciso 14 e 15 e 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal. Parágrafo único. O valor dos benefícios de aposentadoria e pensão devido pelo regime próprio de Previdência Social, RPPS, aos servidores públicos, titulares de cargos efetivos e membros de quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, que ingressarem ao serviço público do município da Ilha de Itamaracá a partir da data do início de vigência do RPC, de que trata esta lei, não poderá superar o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Artigo 2º. O município da Ilha de Itamaracá é patrocinador do plano de benefícios do Regime de Previdência Complementar de que trata esta lei, sendo representado pelo prefeito do município, que poderá delegar esta competência. Parágrafo único. A representação de que trata o caput deste artigo compreende poderes para a celebração de convênios de adesão ou de contratos e suas alterações, para manifestação acerca da aprovação ou alteração de plano de benefícios de que trata esta lei e demais atos correlatos. Artigo 3º. O regime de previdência complementar de que trata esta lei terá vigência e será aplicado aos servidores públicos, titulares de cargos efetivos e membros de quaisquer dos poderes, incluindo suas autarquias e fundações que ingressarem no serviço público a partir da data primeiro, publicação da autorização pelo órgão fiscalizador de que trata a Lei Complementar Federal número 109, de 29 de maio de 2001, do convênio de adesão do patrocinador ao plano de benefício previdenciário administrado pela entidade fechada de previdências complementar, ou, segundo, início de vigência convencionado num contrato firmado com a entidade aberta de previdência complementar. Artigo 4º. A partir do início de vigência do regime de previdência complementar de que trata esta lei, independentemente da inscrição do servidor como participante no plano de benefícios oferecido, aplicar-se-á
o limite máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, as aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo RPPS municipal aos assegurados definidos no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 5º. Os servidores e membros definidos no parágrafo único do artigo 1º desta lei, que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar, poderão, mediante prévia e expressa opção, aderir ao RPC na forma a ser regulada por lei específica no prazo máximo de 180 dias, contando da vigência do regime de previdência complementar. Parágrafo único. O exercício da opção a que se refere o caput deste artigo é irrevogável e irretratável, devendo observar o disposto no artigo 4º desta lei. Artigo 6º. O regime de previdência complementar, de que trata o artigo 1º, será oferecido por meio de adesão a plano de benefício já existente. Capítulo 3 do Plano de Benefício. Seção 1 das alíneas gerais do Plano de Benefício. Artigo 7º. O Plano de Benefício Previdenciário estará descrito em regulamento, observadas as disposições das pertinentes leis complementares e dos normativos decorrentes destes diplomas legais, e deverá ser oferecido obrigatoriamente a todos os servidores e membros do município da Ilha de Itamaracá, PE, de que trata o artigo 3º da lei. Artigo 8º. O município da Ilha de Itamaracá somente poderá ser patrocinado de plano de benefícios estruturado na modalidade de contribuição definida, cujos benefícios programados tenham seu valor permanentemente ajustados à reserva constituída em favor do participante, inclusive na fase da recepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores apontados, resgatados ou portados e os benefícios pagos. Parágrafo 1º. O plano que trata o caput deste artigo deverá prever benefícios não programados que, primeiro, assegurem pelo menos os benefícios decorrentes dos eventos invalidez e morte do participante. Sejam estruturados unicamente com base em reserva acumulada em favor do participante. Parágrafo 2º. Na gestão dos benefícios do que trata o parágrafo 1º deste artigo, o plano de benefícios previdenciário poderá prever a contratação de cobertura de risco adicional junto à sociedade asseguradora, desde que tenha custeio de benefício específico, no caso. Parágrafo 3º. O plano de que trata o caput deste artigo poderá prever cobertura de sobrevivência do assistido, desde que contratada junto à sociedade asseguradora. Aí tem mais algumas folhas aqui, gente. Eu vou pedir para a gente colocar em primeira votação, já que tem a segunda, e aí a gente vai discutir as emendas, juntamente com os senhores advogados ali.
Eu coloco em discussão. Boa tarde a todos, público presente. Eu vou ser breve, assim, a gente vê um projeto de grande importância aí para os servidores. Agora, na fala ali do presidente, eu não entendi direito, assim, não querendo passar por cima das entidades, mas assim, a gente avisou aqui, em reuniões anteriores, que qualquer projeto que viesse do Executivo para cá, que mandasse com antecedência, para que fosse analisado e passasse pelo sindicato, que é o representante da categoria. E o presidente, na sua fala ali, quando me antecedeu ali, ele falou que a advogada do sindicato, não é isso? Ela vai dar explicação sobre o projeto. Eu acho, nada contra a senhora advogada, nem contra o sindicato, que não é mais momento para dar explicação assim, em termos. Não estou aqui julgando ninguém. Porque é o seguinte, o projeto já vai em primeira votação. Não vai haver mais modificação. Porque, assim, é isso que a gente pede. A gente pede um tempo hábil para que se analise, se discuta, se faça uma assembleia, para que a coisa... Chegar agora, explicação a gente vai ter ali, sim. Já está em primeira votação, vai passar pela segunda e não vai modificar nada. O que eu estou querendo aqui justificar e dizer é, que é o seguinte, não adianta mais a gente ter explicação. A explicação era para ter em assembleias, em audiências discutidas, para se ajustar no que fosse modificado. Agora não adianta mais. Está entendendo? Aqui, do jeito que fez, por isso que todas as vezes a maioria dos vereadores na rua são penalizados por votações. Aqui tem grandes parlamentares de primeiro mandato que não entendem essa pasta. Todos estão pegando aqui. Eu também não vou dizer a você que eu sou conhecedor dessa pasta, mas a gente procura se aprofundar. Tem pessoas conhecedoras, como vocês, do próprio sindicato, como o doutor Luiz, que é procurador do município, e entende dessa pasta. Agora, para a gente que é vereador, fica numa situação um pouco complicada. A gente chegar hoje, dia 31, onde a gente teve tempo bastante para a gente ter discutido, ver a melhor maneira, a melhor parte, para o projeto chegar aqui e chegar todo prontinho, sem modificação, sem nada. Aqui o presidente fez algumas emendas ali, que essa sessão, a gente tinha falado com ele, que esse projeto tem prazo legal para o município não sofrer sanções lá na frente. Para que se colocasse, tem emenda aí do presidente que vai colocar, que os vereadores aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai rejeitar. Infelizmente, a gente vai rejeitar, porque a gente não vai modificar uma coisa que foi feita a critério do sindicato, que foi debatido lá. A gente, em momento nenhum, a gente vai mexer nesse projeto. Por isso que eu digo assim, não adianta mais explicação, o projeto já está sendo votado, já foi em primeira votação e vai em segunda. As sanções que vai correr, se é bom, se é ruim, lá na frente, quem vai ser penalizado é que vai saber. Agora, com certeza, que os vereadores, vocês não venham culpar vereadores amanhã, porque a gente fala direto. Que a gente fala direto. Quando calma, tiver gente. Projeto... Calma que eu vou pedir a... Calma, gente, não, todo mundo vai poder... Eu só estou querendo dizer a vocês... Eu vou pedir a parte a Zé Lir depois, mas eu queria que vocês, por enquanto, ficassem em silêncio. Eu só quero dizer aqui, em nome dos vereadores, para que vocês não penalizem nenhum amanhã. Porque possa ser bom para alguns e ruim para outros. Entendeu? O que a gente pede direto, antecedência em projeto, para que todos os vereadores... Realmente está com toda razão. Isso razão não. O projeto é de 2019. Se tem culpado aqui, som, sindicato em Itamaracá. Aí a gente pede, assim... Para baixar, a gente não está querendo, eu conheço a Erissa, conheço o pessoal, a gente não está querendo confrontar nem sindicato, nem servidor, nem agora a gente pede, os vereadores, a gente pede antecedência, porque aí se cria audiências para a gente participar também, para a gente debater e ajustar. Para não chegar aqui agora, em cima da hora, dizer que vai ter modificações, vai ter isso. De minha parte, eu não sei a cabeça dos demais. De minha parte, eu não aprovo nenhuma emenda aqui. Eu não modifico nada. Vai ser aprovado da forma que ele está legal. Foi vocês que foram debatidos lá com o sindicato e com a categoria. Então, de minha forma...
Projeto nenhum, eu aqui emenda, eu não voto. Deixa eu dar uma parte, antes de Diel, deixa eu pegar uma partezinha. Vejam só, peraí, vocês vão falar. Calma. Vão falar. Eu tenho assim um pouco de... Que eu quero que até quando vocês falam, esclareça isso. Vocês fizeram na Assembleia, eu me fiz presente do início ao fim. Deixa eu terminar. Foi levantado algumas situações que eu fiquei sabendo que o Executivo rejeitou ontem para o grupo do WhatsApp, que vocês não comunicaram a gente, para a gente correr atrás dessas modificações. Aí fica difícil. Aí quer modificar aqui agora. Assim, Porque a gente sempre está do lado de vocês. Tanto que fizeram presente a maioria dos vereadores. Aí ontem em grupo do WhatsApp vieram falar que não foi aceita. Aí só quem fica sabendo das coisas de El, Não, eu tô falando certo. Não, tá dando informação errada, não. Não, olha, senhor, gente, escute só. Erícia, por favor, veja Del, só. eu tô com a palavra. Calma, deixa eu só... Sim. Eu tô mediando só para manter a calma, meu filho. Veja só. O vereador Zé Elias está com a palavra. Vamos deixar ele explanar. Eu tenho aqui argumentos do qual ele já... Depois cada um vai debater, vou dar a palavra a cada um de vocês. Eu não tô... pessoal, eu não vou esticar muito, não. Eu não estou querendo colocar sindicato contra ninguém, não. Eu só estou dizendo que agora não adianta mais explicação. O projeto já está pautado. Hoje é dia 31. Amanhã já é dia 1º, amanhã já é outro ano. Então não adianta mais. Eu estou falando isso, só o prazo. Não adianta vocês ficar como se a gente não participasse. Não. O que eu estou falando é que se crie, quando tiver projeto dessa intensidade, com antecipação, sente, faça uma assembleia, 5, 6, 10, quantas forem, para chegar, trazer uma coisa que aqui seja para você. Agora, debater, criar emenda, em cima da hora o projeto já pronto, aí não passa comigo não, viu? Ok, gente, com a palavra, antes de ir, eu queria pedir o plenário para debater daqui mesmo. Deixei atentamente o vereador aí se explanar, e você veja que eu quero discordar com Vossa Excelência. Vossa Excelência passou por essa casa aqui. Direito seu. Vossa Excelência passou por essa casa aqui uma vez. Né? A gente não é técnico, é por isso que eu pedi, né, o plenário. Vou pedir o plenário ainda. Cabe a cada um votar ou não a favor. Tanto para o doutor Luiz quanto para a doutora Cristina fazer suas explanações aqui. Todo e qualquer vereador, quando, aliás, se candidata, ele não é obrigado a ser técnico, correto? Porque a gente sabe que um projeto desse complexo, que vai mexer com a vida daqueles que militaram o tempo todo para ter uma aposentadoria digna, e hoje, né, estudaram muito também, e hoje, tendo o seu direito tirado, né, à força. Portanto, vereador, se você se equivoca quando diz que não há tempo. Ora, se o projeto está sendo discutido hoje, com tempo para que essas emendas sejam votadas, porque se fosse amanhã, eu não estaria fazendo essa reunião extraordinária, porque aí, a partir de amanhã, não dá mais tempo, porque a partir de amanhã só vai vigorar em 2023. Mas se a gente votar e modificar algumas coisas para beneficiar aqueles que tanto militaram e lutaram por Itamaracá, e que votaram na gente, que estão aqui com os seus direitos, com os seus representantes, e se a gente desse voz e vez, do qual esse povo deu a gente, tenha certeza, vereador, que dá tempo e muito. Nós temos até a meia-noite aqui. Nós temos até a meia-noite. Então, o vereador, ele não tocou nem numa... Veja só, veja equivocar, o quanto o vereador se equivoca. O vereador não tocou nem numa emenda, não sabe nem o que diz aqui, vereador, mas já se antecipa. Calma que eu estou com a palavra. Não, mas já se antecipa em dizendo que não vai modificar o projeto. Não, claro, então claro, já veio com a cabeça com esse pensamento. Hoje, agora, calma. Se você... Não tem problema. Não tem problema. O senhor entende essa emenda? Entendo sim. Entendo sim que eu vou modificar. Entendo sim. Entendo essa emenda? O senhor entende? O senhor estava esperando... Oi? Sim. Eu estou falando você não, você nem falou. Eu estou falando o vereador aqui. Não, você nem aqui veio se expressar. Eu estou falando o vereador aqui. Eu vou apresentar as emendas e vou fundamentar. Agora, quando você fala por você, claro, e diz que não tem
tempo para modificar um projeto? Não. Tem sim. Quem viu sua tem emenda? Sim. O senhor mostrou... Pronto, o senhor... Olhe! Peraí, calma. Olhe. O senhor, como presidente, se o senhor fez emenda, era para destinar para cada vereador analisar. O senhor mandou? Não, senhor. Olha, mandou? A emenda, a partir do momento que ela for lida, você tem o direito de questionar. Você tem o direito de questionar. Agora a gente vai apresentar as emendas, vote contrário se você quiser. Vote contra. Mas eu vou apresentar porque é direito meu, é direito de cada vereador. Agora, se você já veio com a cabeça aqui, pensando em votar da sua forma, do seu jeito, isso aí é problema seu. Agora, eu tenho o direito de apresentar. Então pronto. Tua decisão é posterior. Então, portanto, as emendas elas vão ser apresentadas e você rejeita ou não. Agora, eu estou aqui representando o povo, representando essa classe sofrida e trabalhadora. Portanto, se isso aí não interessa, não estou em política, não é daqui 2024. Mas não tem problema. Não tem problema. Eu não estou aparecendo, estou fazendo minha parte. Eu estou fazendo minha parte. E eu estou aqui fazendo o quê? O projeto continua em discussão. O projeto continua em discussão. Quando você estava falando, vereador, você estava com a parte lá, tá certo? E eu não intervi nada. Agora, eu estou aqui mediando a reunião. O projeto se encontra em discussão, cada um pode apresentar emenda, suprimir alguns artigos da lei. Agora, só quero dizer a vocês que direito a gente tem de apresentar, entendeu? E direito também vocês têm de rejeitar. É isso que você não está respeitando. Entendeu? Eu não estou rejeitando. Vocês nem votaram ainda? Vocês nem votaram ainda? Sim, você disse que eu me equivoquei na sua... Se você está se equivocando porque você está dizendo que não tem tempo mais. Não tem não. Não tem. Não tem tempo? A gente está em 2021 ou 2022? A gente está em 2021 ou 2022? Qual foi o vereador que olhou sua emenda? Aqui, acabou de passar ali. Acabou de passar ali. Nenhum vereador aqui olhou. Não olhou porque não quis. Não olhou porque não quis, estava ali. Não olhou porque não quis. E outra coisa, a emenda eu posso apresentar até oral. Quanto mais através de ofício. Está encerrado. Até oral. Isso eu dei a minha parte. Tudo bem, meu amigo. Olha, eu estou... A gente está mediando aqui, a gente está mediando questão de ordem, tudo bem. A gente está colocando aqui em primeira votação e ainda está em discussão. O vereador Ferrugem aqui está com a parte, está com a palavra para discutir. Eu espero que isso aqui, cada um de vocês faça o juízo de valor e vote como queira. Agora, as emendas ela não pode deixar de ser apresentada, entendeu? Tem que também. Ninguém disse que nem está com a parte aí, vereador. Boa tarde, presidente, mesa diretora. Boa tarde, os companheiros vereadores, o público presente, o público de casa. Pelo que eu venho me inteirando dessa situação, Zé Elias, os demais companheiros vereadores, presidente desta casa, o que não faltou desta casa aqui foi a oportunidade de se discutir esse projeto. O que não faltou desta casa aqui foi interesse em ajudar a todos. O que não faltou nesta casa aqui foi você olhar e ver a história de cada funcionário desse e ele poder se explanar e conversar e dialogar e debater com o vereador, com o prefeito, com o secretário responsável pela pasta, com o procurador, com todos eles. Teve tempo suficiente para se discutir isso. O que o companheiro Zé Eli aqui se expressou foi que quando chega em última hora, se joga a bagagem no caçoado do vereador e o vereador que se responsabilize pelos atos. Mas diante das circunstâncias, de tudo que a gente vem fazendo, trabalhando, dando atenção, participando de assembleia com o sindicato, participando com o prefeito, com o secretariado, pedindo a sensibilidade do prefeito, pedindo a sensibilidade dos procuradores, pedindo a sensibilidade dos secretários, com essa situação, porque a gente sabe que a situação não é fácil. A situação é difícil para todo mundo, porque o que a gente está votando aqui é de extrema necessidade para os funcionários futuros. Há quem já está aposentado e que amanhã vai ser prejudicado, ou aqueles que vão se aposentar. Há quem recebe acima de R$2.000. E hoje a gente vem discutir, presidente, através de uma situação com grande responsabilidade e que cada um se responsabilize pelos seus atos e que o senhor vai apresentar umas emendas aí
que a gente vem trabalhando em conjunto, não é individual, não. A gente vem trabalhando, todo mundo se escutando. Sindicato, prefeito, secretariado e o senhor como presidente dessa casa, maior responsável, ordenador de despesa, responsável por tudo aqui. O senhor deveria se sensibilizar e convocar os vereadores, fazer uma reunião e apresentar essas emendas para discutir com a gente e até com a presença da presidente do sindicato, da advogada do sindicato, do procurador do município, porque isso aqui está se resolvendo, não é individual, não. Eu já estou sentindo política no meio. Isso aqui é responsabilidade, isso é um ato de responsabilidade. Então, o que eu estou sentindo aí é política no meio. Porque nós estamos abertos a discutir qualquer que seja ato de benefício, não só para os funcionários, mas também para o povo da ilha de Itamaracá. Então, quando se faz uma emenda dessa, Ferrugem, Zero, Tiago, Manuel do Gás, nós discutimos entre nós. E esperamos uma atitude de todos, em conjunto. Porque o que mais a gente prega aqui é a união. E para que isso se resolvesse, para não prejudicar ninguém, teríamos sim que estar todo mundo junto até hoje, e como eu sentia que estava. Mas agora chegou num momento que eu estou vendo que está tendo aqui um ato separatista, um ato individualista, do qual querem se favorecer em cima das costas dos vereadores, que sabem muito bem quem vereador vai votar. Porque isso foi discutido, isso foi debatido. Isso é uma história de vocês. E não venham culpar vereadores agora, presidente, e nem ninguém aí fora aí, porque nós somos os menos culpados. Demos abertura a todos discutirem. Demos espaço. Nós participamos de assembleias. Nós estamos aqui, não é de brincadeira não, e nem tampouco fazendo um ato político não. Nós estamos aqui em prol de vocês. Mas chegou hoje, é o dia de votar, não tem como votar atrás, as emendas vão ser rejeitadas e a gente vai votar o projeto na íntegra, do jeito que está aí. Porque teve tempo demais para se debater, discutir e ver o que é de necessidade para o povo. Da parte, vereador. Tá da parte. Eu peço aos pares para falar daqui mesmo, bem lembrado, vereador Ferrugem. A questão que o presidente apresentou aqui, as emendas, hoje, dia 31, a gente está aqui disposto a ficar a qualquer horário, não tem problema não. Agora, o presidente era para ter convocado a gente de manhã, ter convocado o sindicato para a gente debater essas emendas e chegar aqui pronto. Por que não fez isso? Aí aqui, Impala quer de forma dizer que a gente está se equivocando. Não, a gente não vai votar uma coisa que ninguém, não passou pela mão de ninguém. A gente não sabe o que é que está fazendo. Então não adianta. Pronto, aí eu pergunto, vocês do sindicato, Dia apresentou a vocês a emenda dele? Vocês olharam as emendas dele? Não, eu estou dizendo, vocês olharam. Não, vocês não vão falar mais não, que a gente não vai ceder aqui para vocês. Sabe por que não vai? Vai não. A gente não vai, ele vai botar em votação. Isso não é momento mais de você discutir, não. Poxa, teve vários dados. Você, vereador, quer tirar o direito do povo falar? Esse é um sindicato, vereador. Você vai botar aqui. Isso é um sindicato, vereador. Presidente. Quer tirar o direito? Presidente. Bota em votação? Não. Eu acho Não tem problema. Não tem problema. Ó, se o sindicato não tiver vez e voz, eu vou encerrar a sessão. O senhor encerra a sessão. O senhor está encerrando a sessão. A Câmara não é do senhor. Quem manda sou eu. Pronto. Isso aqui não é do senhor, não, presidente. Então você vai abrir a sessão. Eu quero o sindicato falando. O sindicato tem vez e voz. Não tem vez e voz. O sindicato tem vez e voz. Aqui está representando as pessoas, o sindicato. Você tem que respeitar o sindicato, rapaz. E ninguém está lhe respeitando. O senhor, presidente, Não é hora do sindicato explicar o quê? Mas o senhor, presidente, está faltando, o senhor está faltando com respeito. O senhor está faltando com respeito ao momento. Quando o senhor diz que vai encerrar a sessão. Se o senhor encerrar a sessão, a gente abre a sessão porque existe uma mesa diretora. Pode. É constitucional, está no regimento interno. Pode. O senhor aqui não tem soberania diante de todos os vereadores, não. Nós temos 10 vereadores. Nós temos 10 vereadores. O senhor encerra a sessão e a gente abre com o primeiro secretário. Nós temos advogados aqui. Se eu encerrar a sessão, não tem valor. Encerra a sessão. O senhor encerra e saia, que a sessão vai ser reaberta com o primeiro secretário. O senhor encerra a sessão e saia.
O senhor encerra a sessão e saia. Porque se encerrar a sessão, isso é uma sessão extraordinária. Isso é uma sessão extraordinária para que a gente resolva esse problema. Estamos aqui para resolver. Tem que ser votado hoje. Então, o senhor, presidente, o senhor tem que ter uma atitude de líder. O senhor tem que ter uma atitude de líder. Vamos. Aqui já discuti, já falei meu posicionamento. Meu posicionamento é esse. Tivemos abertura demais e hoje o que eu estou me posicionamento, não vi nem suas emendas aqui, deu uma lidinha ali rápida, porque o senhor não teve a humildade de chamar seus colegas da casa para participar da construção das suas emendas, mas já deu uma olhadinha ali nas suas emendas e de antemão já estou falando que vou rejeitar suas emendas e vou aprovar o projeto na íntegra, do jeito que ele está. Muito obrigado. Olha, gente, quero ser bem sensato nas minhas colocações. Eu acho que esse é um ambiente de debate, mas não é um ambiente de baixaria. Portanto, eu tentei, vocês sabem, que todo e qualquer projeto que eu me referia a você. Eu não me referia a Vossa Excelência. Eu não me referi a Vossa Excelência. Eu não me referi a Vossa Excelência. Portanto, gente, eu quero deixar bem claro, amigo, você não está com a parte. Você não está com a parte está comigo. Então, você já terminou. Então, portanto, gente, pessoal... Deixa eu terminar. É isso que eu estou dizendo. Ok. Ok. Ó, Ô, Manuel, a gente pede silêncio aí, Manuel, por favor. Por favor. Irmão, 2 minutinhos. Erícia, senhoras e senhores, veja a minha conclusão em relação a tudo o que está acontecendo. Portanto, eu não vou mais gerar um ambiente mais de conflito, porque os ânimos estão acirrados. Eu já vi que minhas emendas elas não vão ser votadas. Para que eu não tenha mais desgaste, para que nós não tenhamos mais desgaste, eu vou colocar em segunda votação. E, em seguida, eu não vou apresentar mais as emendas do qual os vereadores pretendem rejeitar. É direito de vocês também, correto? Mas eu vou ser voto vencido. Mas vocês sabem da minha intenção, porque eu estou na luta com o povo. Então, independente de qualquer coisa, eu submeto em primeira votação o determinado projeto. Quem for contra, fica de pé. Quem for a favor, permaneça como está. Eu sou contra. Nesse momento, eu dou por encerrado a sessão e espero que no ambiente de mais tranquilidade que a gente possa voltar e votar rapidamente. Entendeu? Meu muito obrigado e até daqui a pouco. Perdão, gente, antes de encerrar, eu queria pedir, submeter o plenário aqui, a quebra de interstício, para que a gente pudesse fazer outra votação. Nesse momento, submeta ao plenário a quebra de interstício. Quem for contra, fica de pé. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade a quebra de interstício para fazermos outra votação.